Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal MJ Gameplay. E galera, hoje, no assunto de hoje, eu vou debater por que hoje as indústrias não lançam mais jogos baseados diretamente em um filme, né? Baseado inteiramente num filme só, né? Eu não falo das outras franquias, mas um jogo que segue os eventos de algum filme, né? Lembrando que nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou considerar os jogos que foram lançados para os consoles, né, os Xbox, os PlayStation e PC. Os mobiles eu não vou considerar porque é outra plataforma, geralmente a qualidade é inferior, né? E assim, são inúmeros jogos baseados em filmes que já foram lançados, que foram lançados praticamente no mesmo dia que o filme, né? Aí eu vou tentar mostrar alguns desses jogos aqui nesse vídeo. Eu vou deixar 10 segundos para cada jogo passando aqui, né, enquanto eu falo, né? E galera, quando eu era mais novo, desses jogos que são baseados em filmes, o que eu mais gostava era o Toy Story 3, o Madagascar 2 e Era do Gelo 3. Pra mim esses jogos assim foi o que mais me marcou, né, quando eu era pequeno, né? E eles foram lançados em 2008, 2009 e 2010, né? E tá, vamos lá. E até muito tempo atrás existia um padrão, né, que unia a indústria cinematográfica com a indústria dos videogames, que era o quê? Sempre que lançava um filme de grande orçamento e com a temática propícia aos games, simultaneamente chegava no mercado um jogo, né? Às vezes o filme nem era lá essas coisas, às vezes nem precisava ser um filme de grande orçamento, mas se fosse comercial, se eles achassem que ia vender, eles faziam. E 99% das vezes os jogos eles lançavam no mesmo dia que estreava o filme, né? Para um impulsionar o outro. Aí, com o passar dos anos, lá na época 2000, 2005, mais ou menos, essa prática ela foi ficando cada vez mais padronizada, né? Tornando outro detalhe mais evidente, né? Na maioria, os jogos eles possuíam a qualidade abaixo da média, né? E tipo assim, as razões poderiam ser muitas, né? Às vezes era pressa para poder lançar o jogo junto com o filme, né? Ou então a data que deram para ele era muito pouca, aí acabava que eles faziam correndo, né? E às vezes também era falta de liberdade, né, pro pessoal trabalhar, né, na história do jogo, essas coisas, né? Mas assim, o pessoal sabia que se lançasse o jogo com filme já ia ser sucesso, né? Que venderia muito. Às vezes nem sempre era assim, mas a maioria das vezes era. Dos últimos jogos que foram lançados baseado em filme, que seguia os eventos de um filme, que eu me lembro, foi em 2017, que lançou o filme do Carros 3, que eu acho divertidinho ele. E no ano seguinte, né, lançou outro filme, né, da Pixar, que foi Os Incríveis 2. Aí lançou o jogo baseado no filme, só que era em Lego. Eu não gosto muito desses jogos Lego, entendeu? Não parece com o personagem filme, não acho tão divertido, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Tem o Alien, né? Tem um jogo que se chama Alien Covenant. Praticamente todos os primeiros filmes do Alien, até o quarto filme, sempre quando lançava o filme, lançava o jogo, né? Sempre rendia alguns jogos. E a maioria até que era bom desses jogos, né? Só que hoje em dia, assim, não tem muito jogo baseado em filme. Por exemplo, esse Alien Convenient, ele é um jogo, só que ele não segue o evento de nenhum filme. Na verdade, se eu não me engano, ele acontece antes de um título aí, dos Alien, que eu não lembro qual né? E, por exemplo, Star Wars. Eu lembro que lançou o filme do Star Wars, Despertar da Força, lá em 2015. Aí lançou um jogo também, baseado no filme, só que era Lego. E eu não gosto muito de Lego, né? Não sei se fica mais barato fazer jogo baseado em Lego, né? Mas aí, por exemplo, aí no outro ano, ou foi 2 anos depois, lançou o filme Rogue One, né? Que é também do Star Wars. Mas aí esse também não ganhou jogo, nem Lego, nem nada. E só tem mesmo a questão da DLC, né? Do Battlefront. Mas enfim, que nem eu falei antes, eu não estou baseando nisso em jogos que tem franquias, por exemplo, Batman. Tem a série Arkham, né? Que tem vários jogos, são 4 jogos que fizeram até hoje da série Arkham. Tem os jogos, mas nenhum deles é baseado em filme, não segue a história de nenhum filme.
Por exemplo, tem aquele jogo Alien Isolation, Star Wars Battlefront, que eu acabei de falar. E eu tô falando de adaptações realmente diretas, que é baseada em filmes. Parece que só lança Lego hoje em dia, né? E quando lança? Por exemplo, esse ano de 2021, que passou aí, né? Nós tivemos o jogo dos Vingadores. Teve o jogo dos Vingadores, personagem lá, só que era uma história totalmente original. Logo depois, a mesma produtora lançou o Guardiões da Galáxia, né? Bem agora no finalzinho do ano, né? Acho que foi em novembro. Foi produzida pela mesma equipe, só que os dois jogos, eles não são baseados em nenhum filme. Tem os personagens lá, mas é uma história totalmente original, né? Não segue nenhum evento, nada da história de nenhum filme. Isso, hoje em dia, me faz muita falta, sabe? Eu acredito que para a maioria também. Por mais que a maioria das vezes tinha mais decepções do que boa surpresa, né? Sempre que lançava um filme, lançava um jogo. Nem sempre o jogo era bom, né? Mas hoje eu jogo mais pela questão da nostalgia. Eu acho divertido. Quando lançou em 2008 Madagascar 2, 2009 Era do Gelo 3, 2010 Toy Story, esses jogos eles me marcaram muito. Eu tinha acho que 12 anos na época, eu tinha 11 quando lançou Madagascar, 12 Era do Gelo e 13 Toy Story. Nossa, me marcou demais, cara. É a nostalgia pura. Até hoje eu tenho eles e eu sempre jogo. Apesar de ter muitas decepções, galera, quando lançava os jogos junto com o filme, tinha algumas exceções, viu? Alguns jogos que eram muito bons, aliás, muito bem produzidos. Eu vou citar um aqui, ó, que é um jogo que eu gosto muito dele, gosto muito da mecânica dele de jogo, deixa a gameplay bem divertido, que é o Capitão América Super Soldier. Lançou ele para PS3 e Xbox 360. Lançou em 2011 junto com o filme também. Ele não é totalmente fiel ao filme, mas ele segue os eventos do filme. Galera, esse jogo ele é 10 demais, é muito gostoso de jogar ele. Tipo assim, o Capitão América tem uma leveza assim no jogo e lança o escudo e pula, dá pirueta. Galera, se um dia você tiver a oportunidade de jogar esse jogo, então jogue, porque esse jogo aqui é bom. Por exemplo, o Toy Story 3 também eu falei, é um jogo mais para criança, ele é muito bem produzido, eu gostava muito de jogar ele, segue os eventos, né, do filme, basicamente vai repetindo os eventos do filme no jogo. O Avatar nem tanto, ele é um jogo que eu achei ele assim bem produzido para época, só que ele acontece antes do filme, ele acontece antes do filme de 2009. Mas até que é da hora, assim, tem alguns bugs, né? Às vezes você bate no alto, assim, no ar e acerta o inimigo que tá embaixo, né? Porque os navios, eles são muito altos. Às vezes quando você ia dirigir algum carro, dava muito bug, né? Que era floresta, esses trem. Mas era divertido, né? Era massa pra época. E deixa eu ver se tem outro mais que eu lembro aqui. Os Harry Potter também, né? Eu acho que eles é muito bem produzido. Pode ser, eu nunca joguei, eu já vi alguns gameplay. Pode ser que a história não seja tão boa assim, mas dava pra ver que os produtores tiveram um pouquinho de atenção, né, ao jogo. Então, vamos lá, galera. Qual é a conclusão? Por que pararam de lançar jogos junto com filmes, baseado em filmes? Lembrando que eu não estou falando de mobile, que eu excluí, e eu nem considero Lego, porque Lego não tem a caricatura lá dos personagens, né? É bonequinho, né? Não vejo tanta graça. Hoje realmente deu uma diminuída, ou parou de vez. A maioria das vezes os jogos nem eram tão bons assim. Mas eu acredito que eles pararam de fazer isso por quê? Porque como o tempo vai passando, a tecnologia ela vai avançando e obviamente os jogos eles vão ficando mais caros para produzir e às vezes o retorno nem é lá essas coisas, né? Porque geralmente quem joga esses jogos assim que é mais criança, né? Porque geralmente é um jogo com uma pegada mais divertida, para divertir, né? Não é aqueles AAA assim que vai pegar mais galera adulta, adolescente, é mais para criança. Então não é tão viável para as empresas fazer um jogo com esse marketing, né, pro filme, para um ajudar o outro.
E o lucro às vezes ia ser mínimo ou daria prejuízo, né? E grande parte desses jogos que eles lançavam, se vocês perceber, para a sétima geração, tinha qualidade assim um pouco inferior do que esses outros jogos AAA, né? Que tinha a história totalmente original. Eles pareciam jogos de PS2. Aí, que nem eu falei, quem acabava comprando mais era criança, para poder divertir, passar o tempo, né? Era divertido, tinha suas limitações, lógico, né? Você não podia fazer tanta coisa, não tinha muita mecânica assim de jogo assim para você fazer coisas igual os jogos AAA, mas era divertido, né? Então, eu acredito que eles pararam de produzir por causa disso, por causa dos custos e também porque as crianças elas também estão migrando muito para o mobile. Toda criança hoje em dia praticamente tem celular ou tem tablet, então acho que eles estão preferindo mais os jogos mobile. E outra coisa, as empresas também elas estão preferindo disponibilizar um jogo free to play, né? Ou seja, um jogo de graça, no qual eles colocam microtransações. Ou seja, que você tem que pagar para ganhar, entre aspas, digamos assim, né? E geralmente vai afetar muito mais público, né? Porque é um jogo de graça, que todo mundo que vê vai querer baixar, né? No qual você tem que ficar pagando para ganhar, digamos assim, né? Você paga para ter skin, para ter arma, coisa e tal. Eu acho que tá sendo mais viável. Mas eu sinto muita falta, porque, nossa, era muito divertido jogar esses jogozinhos, né? E é isso, galera. Será que mais alguém aí, além de mim, sente falta também desses jogos que eram baseados em filmes? Ou é só eu? Eu tava pensando muito nisso esses dias. Eu sinto falta, eles podiam voltar a fazer isso, mas eu acho difícil. E é isso aí, galera. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no meu canal para dar aquela força. E deixa aí no comentário o que vocês achou, qual que era o jogo de vocês favorito, né? O meu eu falei, né? Que era o Toy Story 3, Madagascar, Era do Gelo. Aí fala aí no comentário o que vocês achou, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu e falou!